Olá, pessoal! A nossa história de hoje é o homem cujo tempo estava alterado. Era uma vez, há muito tempo atrás, um rico mercador de Bagdá e que tinha muitas propriedades, uma excelente casa, muitos barcos que ele levava mercadorias para as Índias, e essa fortuna toda ele havia adquirido através de herança, do seu próprio esforço e através também dos conselhos de um grande sábio, conhecido como o Rei do Ocidente, que era o rei de Córdoba. Mas algo não correu bem. Um dia, um usurpador invadiu as suas terras, tomou as suas propriedades. Um tufão fez com que os seus navios todos naufragassem, de modo que ele perdeu toda a sua fortuna. Até mesmo os seus amigos mais íntimos não conseguiam ter com ele uma relação harmoniosa, mesmo que não tivessem essa intenção. E ele ficou muito desesperado e resolveu então procurar ajuda do seu protetor, que era o rei de Córdoba, aí ir até a Espanha, e resolveu então caminhar pelo deserto ocidental. Mas ali também as coisas não correram bem. Logo, o seu jumento morreu. Bandoleiros o perseguiram e fizeram com que ele se tornasse escravo. E ele demorou muito tempo para sair dessa situação. O seu rosto começou a ficar engruvinhado, né, pelo sol, parecendo um couro. As suas roupas foram destruídas, de modo que quando ele chegava para pedir alguma coisa para as pessoas o enxotavam, falavam línguas que ele não compreendia. Somente de vez em quando um derviche, que é um homem buscador da verdade, muito simples, mas generoso, oferecia a ele um pedaço de pão e uma água boa para beber, porque até mesmo a água que ele encontrava era salobra, de modo que ele passou muitas dificuldades até chegar no palácio de Córdoba. E lá não foi diferente. Os soldados o enxotavam, espetavam lança nele, os camareiros não lhe davam atenção, e ele então conseguiu um emprego muito humilde, de modo que ele pudesse conseguir uma roupa para se apresentar ao rei. Mas com todo esse tempo que ele havia passado com tanta dificuldade, ele havia perdido seus modos, né? E aí o chefe dos camareiros disse que ele tinha que fazer um curso para aprender uma etiqueta e a maneira de se comportar diante do rei, mas só saber que o rei estava lá, aquele homem bondoso que o havia ajudado, dava a ele um novo alento. Bom, até que um dia, depois de 3 anos de muita espera e paciência, ele foi então ao encontro do rei, que na mesma hora o reconheceu e disse: "Como está?" Pediu que ele sentasse ao seu lado, no lugar de honra. E aí o mercador disse: "Majestade, o senhor não imagina o que eu tenho passado. Há muitos anos eu venho sofrendo. O senhor imagina que um usurpador invadiu as minhas terras, tomou as minhas propriedades, meus barcos naufragaram, eu não tenho mais nada. E eu tenho passado uma desgraça por esse deserto, onde eu fui feito escravo, não tive o que comer, não tive o que beber, eu tenho sofrido muito e agora eu me coloco em suas mãos, nas mãos da sua bondade, nas mãos de vossa majestade." Aí o rei chamou seu assistente e disse: "Deem a ele 100 ovelhas e levem-no até o alto da montanha e a partir de agora ele é o pastor real." Ele ficou um pouco surpreso, ele esperava que a bondade do rei fosse um pouco maior, mas aceitou, e lá foi ele com as suas ovelhas. Mas assim que ele chegou na montanha, as ovelhas sofreram uma peste, morreram todas. E aí ele teve que voltar e dizer ao rei o que havia acontecido. Aí o rei disse: "Deem a ele 50 ovelhas e que ele faça o seu trabalho." Lá foi ele um pouco decepcionado com as suas 50 ovelhas, mas foi firme. E assim que ele chegou, cachorros começaram a latir e espantar as ovelhas e foram empurrando elas de modo que elas caíram no abismo. E ele teve que novamente recorrer ao rei. E o rei então disse: "Deem a ele 25 ovelhas e que ele faça o seu trabalho." E ele seguiu então, não se sentindo de maneira nenhuma um pastor de ovelhas, seguiu com as suas ovelhas até a montanha. Mas assim que ele chegou, as ovelhas começaram a parir gêmeos. E as ovelhinhas que nasciam, ai, eram lindas, gordinhas, lanosas e cresciam rapidamente. E ele percebeu, ele começou a comprar ovelhas assim mais frágeis, magrinhas, e quando elas se juntavam com essas, logo ficavam gordas, fortes, lanosas. E ele começou a criar uma nova raça de ovelhas. Assim ele foi progredindo e ficou bastante rico. 3 anos depois, ele se vestiu ricamente e, de posse de um relatório do seu progresso administrando as ovelhas, ele foi se apresentar ao rei. E assim que ele chegou, o rei de Córdoba disse: "Então,
Tornou-se então um próspero pastor de ovelhas? Ele disse: Majestade, por um motivo que eu desconheço, a minha sorte mudou. E eu progredi muito, nada de errado me aconteceu. E eu estou aqui com esse relatório de grande sucesso, mas de maneira nenhuma eu me sinto ainda um pastor de ovelhas. Aí o rei disse: Pois muito bem, parabéns. O reino de Sevilha é de minha propriedade. A partir de agora você será o rei de Sevilha, e que todos saibam disso. E, com o seu cetro, tocou os ombros do mercador. Aí o mercador, feliz, emocionado, agradeceu e disse: Majestade, eu posso lhe perguntar uma coisa? Por que o senhor não me ofereceu o reino de Sevilha logo que eu cheguei aqui? Foi para testar a minha paciência já no limite da exaustão ou foi para me ensinar alguma coisa? Aí o rei disse: Imagine simplesmente que no dia que você aqui chegou e saiu com as 100 ovelhas e as perdeu, eu houvesse lhe oferecido o reino de Sevilha. Imagine que hoje em dia não haveria lá mais pedra sobre pedra. Aqui foi a nossa história, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixem o seu like, façam o seu comentário, compartilhe com os amigos, e nos vemos na quinta-feira que vem. Tchauzinho!